Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à live do 3P. Esse daqui é o Papo de Preta Progressista. Sou eu. Feliz em toda terça-feira poder bater esse papo com gente bacana, enfim, com conexões que são tão importantes e temas tão necessários que a gente precisa conversar. Então eu fico muito feliz em fazer essa ponte Brasil, qualquer lugar do mundo. Hoje a nossa ponte é Brasil-Nova York, por exemplo. Olha que chique. E que bacana também, né? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa queridíssima, um amigo defensor dos direitos humanos, uma pessoa que está sempre na ONU, dizendo verdades, relembrando pautas importantes para o nosso tecido social. E quando eu falo de tecido social, eu estou falando de todas as pessoas que precisam ser abraçadas, porque todos nós temos direitos, né? O problema que eu vejo é que alguns grupos não têm voz, são silenciados, em detrimento de outros que falam, se protegem, não vão para cadeia ou ficam prorrogando essa situação, sabe? Então eu fico muito feliz que existem pessoas como Antônio Exupério, que vai conversar com a gente hoje, que está lá na ONU lembrando. Sônia Livre, por exemplo, sabe? Uma campanha mais do que necessária sobre essa injustiça, né, brasileira, que a gente vê aí ainda acontecendo. Em 2025, a gente tendo que falar sobre trabalho análogo à escravidão, né? E juízes defendendo quem escraviza, né? E que diz que o motivo é porque a pessoa é da família. Se a pessoa é da família, ela tem que ter condição de família, né? Ser bem cuidada, ter assistência médica. Como funcionária, deveria ter 13º, salário e afins. E ela não teve nada disso. Então, assim, são desculpas absurdas que a gente ouve. E o Antônio foi lá na ONU e falou: Sônia Livre. Entende? Então, são essas pessoas que a gente precisa ter por perto. E a gente tem que celebrar. Porque elas estão na nossa frente ali, ó. Trabalhando. Pensando em vários grupos que são, de verdade, descartáveis dentro da nossa sociedade, infelizmente. Oi, Márcio, boa noite para vocês. Tá todo mundo que tá chegando agora. Rogério, Yara. Tem muita gente aqui, hein? Maria Helena, querida, Simone Borges Ribeiro. Ah, tanta gente aqui no chat. Sérgio, Sofia de Paula tá sempre aqui, hein? Carol, Vidal, Márcio Ferreira, Eduardo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz de a gente ter esse nosso encontrinho todas as terças-feiras. Márcio do Rio de Janeiro. Oi, Marilena, querida. Seja bem-vinda, Réu. Estamos esperando o Antônio aparecer aqui na nossa live para a gente começar esse papo. É óbvio que eu vou começar esse papo querendo entender como é que ele está vivendo em Nova York nessa era de Donald Trump. Assim, acho que é muito bacana a gente ouvir quem mora lá. A notícia chega aqui, a gente tem falado com muita frequência de todas essas loucuras, né, do Trump em relação aos imigrantes, né, essa guerra tarifária, esse mundo louco que ele propõe, né? E aí eu ouvi ele falar que ele é não só presidente dos Estados Unidos, mas que ele manda no mundo. O cara fala isso na maior naturalidade, a gente tem que engolir. Mas eu quero muito ouvir do Exupério como é que tá viver nos Estados Unidos, sabe? Como é que as pessoas recebem essas atrocidades do Trump, se elas gostam. A verdade é que ele nunca escondeu esse projeto, né? Se as pessoas votaram, foi por pura consciência sobre isso. Agora, vem
na prática, né, tudo isso que ele tem feito com as universidades, assim, essa perseguição, né, aos PCDs, às pessoas negras, né, os direitos sociais adquiridos que agora ó, não são mais importantes, assim, é muito doido. Deixa eu mandar um convite pro Antônio para ver se fica mais fácil para ele entrar aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Isso. É, então, Marilena, eles devem estar no mesmo sentimento de incredulidade que a gente na época do Bolsonaro. Eu acho que sim, viu? Mas ele que vai dizer pra gente. Oi! Oi, tudo bem? Estamos escutando bem? Super bem, boa noite, seja bem-vindo, cachos lindos. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, minha irmãzinha querida. Ah, eu estou muito feliz de ter esse papo contigo. Já adiantei um pouco aqui para nossa audiência da curiosidade que eu estou em te ouvir sobre vários assuntos, sobre vários assuntos. Mas primeiro, eu quero que você me diga se você está bem, como é que você está? Eu tô bem, eu perdi meu pai recentemente, né? Então acaba Exatamente, por isso. Uhum. baqueando um pouco, claro, mas eu tô tranquilo, acho que eu tô até melhor do que eu esperava. Eu acho que o nosso trabalho continua até pelo legado do meu pai. Então seguimos fortes e firmes, fazendo tudo que seja preciso fazer. É isso. Novamente, meus sentimentos, mas eu sei que essa pessoa que conversa com a gente agora, né, traz muito dessa nova estrela que está brilhando lá em cima e fortalece demais a nossa luta por ele, pelos outros, por nós. Obrigada de novo. Eu sempre vou te falar obrigada, né, pelo seu trabalho, enfim, por você. Me conta uma Obrigado, querido. coisa. Como é que você mora há mais de 10 anos em Nova York, né? Como é que tá viver aí com esse maluco do Trump? Me conta, assim, porque a gente fica aqui no Brasil lendo, ouvindo e vendo, mas assim, você tá aí sentindo, pulsando, assim. Cada atrocidade do Trump, as pessoas estão celebrando? Zu, me conta. Assim, eu não consigo entender. Estão celebrando? As pessoas estão felizes? Acho que é um momento muito. É um momento que vai ser lembrado, né? Um momento histórico pelos recados, pela comunicação não verbal que está sendo feita, né? Pelas imagens que estão sendo produzidas, pelo, pela, pelo recado mesmo que está sendo dado, que ele não é não verbal, ele demonstra em forma de poder, em forma de legislação, em forma de decreto, em forma de todas essas decisões que ele tem tomado, né? Ele é o primeiro presidente a ter mais de 100 decretos nos 100 primeiros dias, então isso por si só já é, mas é também o presidente que historicamente tem a maior rejeição nos primeiros dias, esse segundo mandato dele. 55% de desaprovação em 100 dias de governo. Cara, isso não acontecia desde a Guerra Fria, cara. Exatamente. Então isso eu acho que é muito simbólico, é simbólico toda a história, eu acho que é simbólico uma mulher negra com histórico de direitos humanos perder para um homem que tem esse histórico de recado de violência, né? Eu acredito que os Estados Unidos, ele é muito grande e ele de fato contém comunidades, tem culturas muito diferentes, né? Então, a gente está falando dos brancos americanos que vivem no meio dos Estados Unidos e das pessoas em geral, porque são diversas comunidades que vivem nas grandes capitais, né? Pessoas do mundo inteiro. Então, existem perspectivas muito diferentes. O Brasil profundo, ele não é tão diferente do Brasil, dos grandes centros como aqui. Não estou dizendo que é igual, né, gente? Uhum. De forma alguma. Então, aqui existe uma diferença muito grande. Então, essa parte, esse núcleo duro dele, que tem se reduzindo muito,
porque grande parte foi demitido pelos programas desse DOD, que é vamos dizer, um ministério que foi criado, não tem o poder de ministério, mas como se fosse um ministério itinerante, foi criado para que o Elon Musk tivesse essa autoridade de fazer esse ajuste de custos. Então, teve muitas demissões em massa, então parte do eleitorado dele fazia parte dessas demissões, parte do eleitorado está sentindo esse programa de taxas já, está sentindo que as políticas estão afetando a vida do dia a dia, então tem sido reduzido, mas parte desse núcleo duro ainda continua festejando, enquanto a grande maioria está muito preocupada, tanto que parte dos progressistas aqui, vamos dizer, né, porque a esquerda daqui, Progressistas. exatamente, é Ah, isso que eu queria dizer, porque os dois grandes partidos, na verdade, eles não são partidos de esquerda aqui, mas os progressistas eles têm ficado um pouco eh, parados mesmo, meio que em estado de choque, e aí a gente vê o nascimento também de uma esquerda mais propriamente dita, com o movimento que o Bernie Sanders tem feito com a AOC. É assim, mas muita preocupação, muito medo, inclusive os veículos mais conservadores econômicos estão demonstrando desaprovação muito clara com relação a todas as políticas que ele tem tomado, e a gente vê esse recado eh, desse cara que falou ontem mesmo que queria que agora ele ia dominar o o mundo, mundo. né? Que agora ele ia mandar no mundo. Cara, que louco. Então O é nesse supermercado lugar que a tá gente está vivendo. caro, Isu, porque aqui tá um absurdo, mas esse tarifaço, todo esse impacto, dá para sentir já o reflexo no supermercado? Não, Tipo, a gente sente nas empresas que já tiveram reações com relação a todo esse processo, mas uhum, as taxações de fato ainda vão chegar. Se você conversar com qualquer americano, ele está muito preocupado, tanto que você falou da pesquisa da rejeição, porque de fato eles nunca viveram historicamente, como, por exemplo, a gente tem a história do Brasil, né? Mas o aumento, ele é muito mais sutil do que no Brasil, isso em todo o tempo que eu tenho vivido aqui. Sempre quando eles falam. Eu lembro que bem no momento pandêmico, quando as dollar stores aqui começaram a virar um dólar e 25, as pessoas estavam, meu Deus do céu, tipo, o mundo vai acabar. Porque eles de fato nunca passaram por esses processos, né? a Mas gente é muito já, diferente. Aham. a A gente gente já já tá sabe o calejado. que é chegar no supermercado no dia seguinte e o preço ter mudado, né? E no outro dia Uhum. outro preço, assim, a gente já passou por isso, mas de fato, é, para os estadunidenses é algo muito novo, né? Acho que depois da pandemia, né? Acho que mudou muita coisa aí, tanto que dizem que o Biden só não foi reeleito porque a economia não estava bem, né? Não ajudou e o poder de compra do estadunidense caiu, mas ainda não se recuperou, pelo que eu entendi também. Não se recuperou. Eu sou muito suspeito com relação a essas justificativas do voto no Trump. Eu ainda acredito que um homem branco, cis, heteronormativo, com todo esse discurso, né, ele tem um sistema todo a favor dele. Não, a- não acredito, por exemplo, que se a Kamala tivesse no poder agora, com esses resultados, se ela continuaria tranquilamente no poder e com parte das grandes indústrias, das grandes mídias ainda apoiando, né? A gente vê que já teve muita mudança, como o Jeff Bezos acabou de falar que ele vai deixar as taxações descritas na compra. Então, isso é uma coisa que irritou muito, inclusive, a secretária a secretária de imprensa, eu acho que é assim que fala a tradução, do governo Trump, disse hoje que isso foi um ataque ao governo do Trump, porque o Jeff Bezos anunciou que tudo que você comprar na Amazon, ele vai vir descrito com os valores responsáveis por essa taxação, então isso é uma coisa muito simbólica. E Olha, ele, sim, e a Amazon movimenta os Estados Unidos, né? Existem pensadores que falam, por exemplo, que a preocupação na época da pandemia
da distribuição de renda aqui hoje foi por causa de grandes empresas como a Amazon ficariam completamente prejudicadas, não diretamente porque as pessoas passariam por situações de muita vulnerabilidade. Caramba, essa informação eu não li. Nenhuma mídia aqui não chegou, assim, é nova. Não sei se o pessoal do chat está sabendo, mas de fato, essa. Enfim, toda aquela primeira fileira, né, no dia da posse do Trump, eu não esperava que ela fosse se botar as asinhas de fora tão cedo. Sinceramente, Uhum. nenhum daqueles magnatas, assim. Muito pelo contrário, achei que tivessem fechadíssimos, fechadíssimos. Mas não parece, Mas né? como Pelo está menos. impactando, né, o próprio Elon Musk, ele tem muitos acordos com a China Uhum, por conta da produção dos carros, né? A Amazon, os Estados Unidos é um país que produz muito pouco, né? É uhum, um país que importa quase tudo, é um país que, inclusive, por várias questões, é improdutivo. Então, no sentido de, quando a gente está falando de alimentos, quando a gente está falando da maioria dos produtos industrializados, né? Então, uhum. isso é muito simbólico que isso tenha acontecido agora nesse momento desse jeito. E foi uma fala que está muito. O dia inteiro hoje, os jornais estão falando dessa fala, dessa secretária, que é uma moça branca, jovem. Eu esqueci o nome dela agora, Kate, se eu não me engano, porque me parece que ela tem falado coisas que o próprio Trump não tem falado, mas para que ele não falasse também, né? Então hoje foi Hum. bem preocupante essa fala dela e vai reverberar durante a semana inteira aqui nos Estados Unidos quando ela fala que essa atitude do Jeff Bezos é um ataque ao governo do Trump, Cara- diretamente. Caramba. E como é que tá a nossa comunidade nesse cenário todo, por aí? A nossa comunidade é o mais preocupante. Eu Uhum, moro aqui no Harlem, para quem não conhece, o Harlem é o bairro negro histórico aqui dos Estados Unidos, né? Provavelmente você está careca de saber, mas é um bairro que é muito, que foi palco dos direitos civis, uhum, né? Muito importante. A nossa comunidade é, como sempre, em momentos de crise, está bastante preocupada, até porque a gente sabe que essas políticas anti-imigração o governo inteiro ele tem um recorte racial, mas as políticas anti-imigração elas são completamente racializadas. A gente sabe que os europeus é a segunda comunidade que mais tem imigração aqui nos Estados Unidos e a gente não vê aviões lotados de europeus para que fossem deportados. Então, existe um recado muito claro, existe quem é o imigrante, existe quem é o bandido, né, o criminoso, que ele fala, a própria imagem da inauguração do Trump aqui nos Estados Unidos, eu acho que é uma imagem muito clara que fala muito mais do que muitas palavras, né? São homens brancos, bilionários e que estão de volta ao poder para consertar a bagunça que estava sendo feita, e sendo que essa bagunça que estava sendo feita, obviamente eu estou falando isso na perspectiva deles, nem foi feita, né? Então, mas de fato, o que a nossa amiga aqui falou, ele está cultivando inimigos com uma facilidade em incrível, mas como todos ele os lugares. em todos os lugares, mas como ele constrói um governo que ele é só baseado na aliança e na lealdade, eles vão bater palma e corroborar com esse pacto até que fique insustentável. Essas são as previsões que a gente tem. Você acha que o Trump termina o mandato? Acho que termina por Acho ser que quem ele termina. é. Aham. Ele, ele passou por um processo, né? Ele foi incriminado judicialmente e ele continuou. Então a gente sabe que as regras são muito diferentes, né, Roberta? É. Então, acredito que termina assim. É porque eu fico com uma sensação que, além de ele isolar o país, o fato dele ser um cara muito imprevisível, né, muito reativo, faz com que, inclusive, aliados tenham um pouco de receio das atitudes, porque não dá pra saber o que o cara vai fazer no dia seguinte. É uma coisa muito doida, assim. E aí eu fico pensando em política, você não faz sozinho, você não consegue estar sozinho. Você precisa de aliança. Por outro lado, eu sei que o Partido Democrata também não tá com a bola cheia, assim, também tá sem força nenhuma. Mas assim, tirando, né,
para além dessa fraqueza dos democratas, o que eu sinto é um isolacionismo da pessoa física, do Trump, e faz com que, se ele tiver alguma questão, algum problema no percurso, talvez ele não tenha tanto apoio. Porque esses amigos também, a gente sabe que são amigos até a página 2 e quando é conveniente, não sei. Fico pensando, a gente está falando hoje de 55% de reprovação. Sei lá, se esse número sobe para 70%, se o pessoal começa a ir para a rua, se as bolsas que não estão nada bem começam a despencar, porque aí envolve bolso, envolve dinheiro, materialidade, para além das questões sociais que por si só já seriam urgentes, sabe? Eu sempre fico me perguntando, será que ele vai conseguir terminar? Não, eu espero de verdade mesmo que eu esteja errado, mas eu não Uhum. consigo. Eu acredito, Roberta, que a nossa guerra ela já é perdida. E eu não falo isso de um ponto de vista pessimista, eu falo isso de um ponto de vista para que a gente tenha que criar estratégias justamente para poder reverter essa situação e criar outras oportunidades. Quando você está falando da materialidade, isso de fato é uma verdade, isso geralmente, historicamente, isso movimenta quando chega numa quando afeta a população dessa forma como você está falando, mas os Estados Unidos já perdeu muito dinheiro esses últimos dias, dinheiro, uma quantidade muito considerável. A bolsa perdeu valores, né? As grandes empresas perderam valores históricos, assim. Então, eu não sei também. Eu acho que existe é, esse discurso dele ainda é um discurso que permite que ele cometa muitas atrocidades ainda. E isso é o que está acontecendo. A gente tem histórico de deportação de americanos mesmo, né, aqui, que está acontecendo, de romper com os tratados da Constituição nos processos de deportação. A gente tem cuidado de vários casos, como anistia dos casos mais é, populares aqui, a gente tem cuidado. Então, são situações realmente muito delicadas e que tem muita gente com medo. Os E brasileiros, como é que estão por aí? Eles têm, bom, paz e tranquilidade, acho que ninguém tem, né? Assim, posso não estar enganada, tem. mas eu acho que não, né? A partir do momento que a gente entende que a pessoa entra na sua casa, leva o marido que está assistindo televisão e que não tem nada a ver com isso, né? Marido, uma família com dois filhos, a esposa, confundido com um criminoso. É levado anyway. Até ele provar o contrário, ele já está em Honduras. Sabe assim, Honduras não, ele já foi levado dos Estados Unidos, está numa penitenciária. Assim, ninguém tem um sono tranquilo. Tô enganada? Ninguém tem um sono tranquilo e assim, a gente não está falando só de pessoas que são regulares, a gente está vendo, né, como eu disse, muitas violações, então, sobretudo comunidades que são historicamente racializadas, isso é muito complicado. A nossa comunidade negra, eu faço parte de vários coletivos, está muito preocupada, tem muita gente que está saindo dos grupos, saindo das redes sociais, porque as redes sociais também viraram essa ferramenta, né? Elas são vetores de radicalização. Eles estão alinhados com esse governo, né? É, não era uma surpresa muito grande, mas a forma como eles viraram a chave realmente foi tem causado muitas consequências. Então a imigração na própria entrada dos Estados Unidos está tendo acesso completo aos seus celulares, pessoas que estão ligando estão tendo complicações. Então a forma que a polícia está tratando as pessoas na rua, nas escolas, né, em espaços de civilidade vai deixar marcas, eu acho que por muito tempo. É. Porque a democracia ela funciona assim, né? Quando o processo democrático ele se desequilibra para todos os lados, e essa história vem mostrando para a gente. Infelizmente, eu não vejo muitas consequências positivas para um futuro a médio e a longo prazo nos Estados Unidos, por esse processo todo que tem acontecido durante todos esses anos, que chega com climas
aqui no governo do Trump, né? É. Como você mesmo falou, os governos anteriores já não eram ideais, eles já tinham histórico de deportação, histórico de violação muito grandes, mas a comunicação e a retórica era diferente. Isso claramente era diferente. Agora, quando você tem uma retórica e o processo acontecendo muito alinhados como está acontecendo agora, isso fica muito preocupante mesmo. Nossa, ele mandou prender uma juíza. Essa Mandou prender uma juíza, treta isso também é dele com a histórico. Uhum. Universidade de Harvard, assim, que resolveu peitar, e uma universidade que recebe uma grana considerável, assim, né? Por outro lado, há polos de resistência. Assim, a gente entende que o poder do cara assim, é fenomenal, assim, é quase um imperador aí. Mas você consegue ver já esses polos se manifestando e que poderiam ganhar força ao longo do tempo? Ou Não, abafa? não vejo esses polos. Eu acredito que quem deveria estar à frente desses polos, tá, que são as grandes lideranças aqui, estão muito sutis. Essa questão da Harvard foi uma surpresa, eu acho que para quase todo mundo, né? Inclusive para quem estuda lá. A gente tem vários amigos lá, então foi uma situação que ninguém esperava, na verdade, né? Então, as universidades daqui são muito alinhadas com os processos, então eu acho que tem algumas coisas que estão rendendo impactos muito profundos às estruturas e por isso que existem essa resistência, mas eu não vejo muita esperança não, Roberta. Eu acho que são momentos para se preparar e se organizar para o futuro mesmo. O que Eu não tenho a pretensão de ficar aqui muito eu tempo. ia te perguntar sobre isso agora, assim. Queria saber o que mais te preocupa Uhum. e se você meio que deu uma desbombada de morar por aí. Não, na verdade, Roberto, eu nunca tive nem vontade de morar aqui. Eu tive que vir Uhum, morar aqui porque eu não tinha emprego no Brasil, eu tinha oferta para trabalho aqui. uhum, Infelizmente, o nosso país, ele é assim, né? Eu tive que sair do Brasil numa outra época, onde a gente não via pessoas na TV como a gente vê você, por exemplo. Então uhum. era muito diferente. A gente sabe que não está no ideal, mas era muito diferente. Então, eu, infelizmente, tive que sair do Brasil. Inclusive, eu vim para cá em 2012, aí fiquei 2 anos. Tentei voltar para ficar um ano no Brasil. Falei, não, agora vai ser tudo diferente. Passei por uma universidade americana, tive uma experiência num super escritório de arquitetura aqui de Nova York, né? Porque tem gente que nem sabe que eu sou arquiteto. Voltei, a situação não foi diferente. Eu tive que voltar para cá com propostas de trabalho aqui, sem propostas para trabalho no Brasil. Brasil. Então, na verdade, eu estou criando ferramentas, eu acho que para que a gente possa voltar em um outro lugar, eu acho que para que a gente de fato possa construir, ajudar a construir a democracia no Brasil da melhor forma possível, porque a situação é bem crítica É. mesmo. O que mais te preocupa hoje? Hoje. A gente estava falando da minha volta, você está falando no geral ou você está falando aqui nos Estados Unidos? Queria saber aí nos Estados Unidos e Uhum. depois na sua provável volta ao Brasil. Ah, tá. Nos Estados Unidos, o que me preocupa muito é que essa comunicação dele, esse recado muito claro, ele traz consequências geracionais, né? E Hum, não só as comunidades que são racializadas, mas também as comunidades que alinham com esse lugar, que entram num ciclo de eh, ressentimento, entram num ciclo de ressentimento, porque de fato eles acreditam que os Estados Unidos ele foi construído por homens brancos, né? Que esses espaços são das pessoas brancas e diferente do Brasil, os Estados Unidos é um país de maioria branca mesmo. Por uhum, isso que, inclusive, os debates quando a gente vai falar de políticas de distribuição de renda, a comunidade que mais recebe política de distribuição de renda nos Estados Unidos é a comunidade branca. Eles são disparadamente a grande comunidade que recebe todos os programas do governo. Então, o debate é bem diferente, mas eu acredito que esse ressentimento, né, porque a ideia com esse discurso todo de anti-woke, né, que é uma questão bem problemática, que é discutida de forma muito rasa, tanto no Brasil quanto aqui,
Eu estava vendo até um podcast de duas lideranças brancas esses dias no Brasil falando sobre a questão woke, assim, catastrófica. Sério? Então, na verdade, catastrófica. Na verdade, é um ressentimento com relação a a chance do acesso, né? Porque a gente não chegou no poder, nem nós negros, nem nós LGBTs, a gente não chegou no poder. E a gente vê que as poucas lideranças que a gente tem, como por exemplo o presidente da Apple, ele estava na inauguração do Trump, né? Que foi um recado muito simbólico, já que a Apple historicamente aí A fez um política de programa. diversidade maravilhosa, incrível, né? Bem abrangente, inclusive, que ó, Sim, inclusive fez um programa de paridade programada, que é uma coisa que pouquíssimas empresas fazem. Eu não vou lembrar qual que é o ano, mas eu acredito que seja 2030, que 2030, Roberta, a paridade ela é completamente compatível com a sociedade. Então, é muito simbólico que eles estiveram ali. A gente sabe que tiveram outros fatores, né? Porque como um homem gay consciente, de certa forma, é, ele ele estar ali é meio contraditório, mas ele estava ali, né? Então, eu acho que esse é o recado que passa, são os grandes homens poderosos ali, brancos sobretudo, né? Até homens LGBTs como ele. Então, esse recado me preocupa muito, porque esses momentos históricos, eu não tenho, por mais que eu falei que a nossa guerra é perdida, e de fato eu acredito que a guerra é perdida, eu não tenho a ideia de que a gente está só em retrocesso. Eu não tenho essa ideia, porque são em momentos de crise que as maiores resistências vêm. Eu não vejo essa resistência agora, que foi uma pergunta que você me fez. Acho muito sutil, acho as grandes organizações. A Anistia tem sido muito resistente, também é uma organização que não depende daqueles fundos, mas que são os fundos comuns que atingem as organizações do mundo inteiro e do Brasil, mas eu vejo com muita timidez as organizações têm enfrentado, até porque o enfraquecimento desses programas todos, o enfraquecimento dos sindicatos aqui nos Estados Unidos, ele foi muito simbólico, então não tem como esses movimentos todos serem enfraquecidos, né? e você voltando pro Brasil, você sabe o que te espera por aqui? Não tá fácil. Vou te dizer que não tá fácil. A extrema direita tem basicamente pautado o debate, assim. Eu falo isso com muita dor no coração, porque a gente está tendo muita dificuldade, mas muita dificuldade. Não estou nem falando das pautas mais à esquerda, Uhum, assim, não preciso nem chegar ali. Isso, é, a gente está num país em que não há diálogo, a gente vive num país em que as pessoas são inimigas e que não importa o seu argumento, porque eu saio de casa já com o roteiro prontinho para eu conversar com a minha audiência, porque eu sei o que ela quer ouvir. Não importa se é verdade, se é mentira. Assim, o nível da nossa política institucional tá tão baixo, mas tão baixo. Não sei se você viu agora no fim de tarde, o Glauber foi cassado na CCJ, né? Glauber Braga vai para o uhum, plenário agora. Tô falando do Glauber só para citar um nome, assim. uhum, Hoje teve quase pancadaria na CCJ, sabe? De um candidato, de um parlamentar do PL com Lindbergh Farias. Assim, um caos, um caos. E eu fico muito preocupada porque a gente tá. A popularidade do presidente Lula também não tá super alta por aqui. Teve uma melhorazinha muito tímida, saiu uma pesquisa ontem. A gente está a menos de 2 anos das eleições de 2026. Acabou de estourar um escândalo do INSS agora. Assim, a gente nem conseguiu resolver o escândalo do Pix ainda, respirar daquele escândalo, já tem outro agora. E eles sabem usar muito bem tudo isso que acontece, né? E a gente está a menos de 2 anos das eleições. Tem mais uma camada que me preocupa e que eu falo abertamente, assim, é que a gente tem um candidato e que esse candidato não pode ter dor de barriga, espere. Entende? É preocupante o que a gente está vivendo por aqui também.
É preocupante, mas eu vejo perspectivas muito mais claras, porque o Brasil é um país que é muito rico, é um país que tem um mercado interno muito grande, é um país que tem uma comunidade negra que é a maior diáspora do planeta. O que eu acredito que a gente precisa fazer é se entender como comunidade, primeiro, entender quem nós somos, porque a grande parte da nossa comunidade tem o menor índice de pertencimento dentro da comunidade negra do mundo, porque existiu um crime perfeito, existia um processo de eugenia muito grande. Por isso que a gente vê essa falta de compreensão e entendimento do que é o Brasil. Por isso que a gente, historicamente, foi acostumado a não ver pessoas negras em nenhum dos espaços de poder. Mas a partir do momento que a gente conseguir, de alguma forma, alçar os grandes lugares de disputa de narrativa, eu acredito que existe uma perspectiva. Aqui nos Estados Unidos, o cenário já é muito diferente, né? A gente precisa Uhum. entender a importância de eleger parlamentares negros, a importância de eleger mulheres negras, né? A importância de ter mulheres negras nos espaços de poder, e eu acredito que isso é um trabalho que pode ser feito na nossa geração. Então, a guerra está perdida, mas a gente existe muito campo, a gente existe uma demanda reprimida muito grande no Brasil. É assim que eu vejo. Sempre quando eu vou fazer apresentação aqui para os grupos internacionais, querida, quando eu vou mostrar para eles qual que é, por exemplo, o valor que o Brasil como que eu esqueci qual que é a palavra que a gente fala quando a sonegação de imposto de renda, a estimativa, inclusive são dos veículos de direita, eles não conseguem compreender, porque o que o Brasil sonega, ele é comparável à grande maioria da- do, 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 do valor que os países têm de orçamento dos grandes países do planeta. Então, é isso que acontece, é isso que é muito grave no Brasil. A gente está falando, por Tá falando de exemplo, isenção de um fiscal, país. né? Aham. E a gente Isenção. está falando, por exemplo, de um país que tem um dos menores impostos de renda do mundo. Então, os Estados Unidos, que é esse ideal, né, da direita brasileira, ele tem uma política de imposto de renda que é muito mais coerente. É, não estou aqui falando que o sistema americano ele é ideal. Estou querendo Uhum. dizer que de fato é um dos países que tem o menor imposto de renda do mundo. Então existe a nossa elite, ela sempre foi muito perversa com relação à produção de miséria, né? Porque o Brasil ele é um país que ele é tão capaz dentro da estrutura que ele tem que ele produz miséria. Para se produzir miséria no Brasil precisa de muito trabalho. Esse trabalho tem sido feito há muito tempo. Tanto que, desde quando a gente conhece por gente, o Brasil não sai dos 10 países mais ricos do mundo, né? Uhum. O Brasil tem, historicamente, é, é, coeficientes muito importantes, só que essa distribuição de renda ela não chega, tanto que os nossos super ricos, eles são comparáveis aos super ricos de todo mundo, né? A gente acabou de ter o exemplo agora do Walter Salles, né? Que ele tá só atrás do George Lucas e do Steven Spielberg. Ele produziu quantos filmes? Ele produziu um terço dos filmes de todos esses diretores, né? Então, é desse lugar que a gente está falando, é desse país que a gente está falando. Então, por isso que eu não consigo falar do Brasil sem otimismo, porque existe muito campo de atuação, Roberto, existe muito campo de trabalho. E eu acho que é desse lugar que eu falo, é para esse lugar que eu estou me preparando para poder voltar. É, Para que a gente volte com muita força. Eu acho que a passagem na anistia e tendo acesso a esses espaços de poder e a essas discussões mais importantes está sendo muito importante para que a gente fazer o melhor que as pessoas negras do Brasil fazem, que é voltar e reconstruir a nossa democracia, que foi assim, é. historicamente, as pessoas fizeram. Interessante você fazer essa comparação, até porque você está vivendo aí num cenário muito diferente do que a gente tem aqui, né? Em relação a potencialidades, em relação à coletividade, né? Em relação a ser a maior parte da população que precisa ter e ser representada, muito bem representada. Então, eu confesso que eu fico até um pouco aliviada quando eu te ouço, é, com mais vendo mais possibilidades por aqui do que por aí. Eu que estou aqui no diário, assim, acompanhando, não tô com essa positividade toda, assim, Uhum. não tô mesmo. Eu tô muito preocupada,
porque eu vejo algumas questões que, por mais que a gente, enquanto coletividade, nós estamos mais fortes, muito mais fortes do que tivemos antes, existem barreiras muito bem postas e que são muito difíceis de serem quebradas, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz o 3P nas eleições do ano passado. Eu só entrevistei mulheres negras candidatas à prefeitura e vereança. Assim, 99% delas, assim, tiveram muita dificuldade só de conseguir se candidatar, né? 90% delas não tiveram dinheiro. Teve gente fazendo campanha de busão. E quando eu te falo dessa barreira, que ela é muito forte, muito extensa, é porque para a gente furar também é necessário uma força além do nosso coletivo, mas dos nossos aliados. Só que no final das contas, o que acontece é o seguinte: para alguém sentar, alguém tem que levantar. Só que ninguém quer levantar. Não é uma questão de popular um espaço, é uma questão de substituição desse espaço. E eu vejo assim dificuldade na questão de avanço de gênero, por exemplo, na política. As cotas foram diminuídas, a grana diminuiu, participação de raça, tudo caiu, assim, entende? Então, assim, começa a me dar desistir de lutar jamais, jamais. Mas eu fico Uhum. atenta a esses sinais também, porque ao mesmo tempo que a gente, enquanto coletivo, a gente se fortalece, o outro lado também cria novos mecanismos e se fortalece também. Então eu vejo um embate, cara, muito duro, assim, muito injusto. Nem vou falar sobre justiça agora aqui. Só tô falando sobre esse muro muito bem posto e que se atualiza da mesma maneira que a gente vai se fortalecendo. Assim, as coisas acontecem ali ao mesmo tempo, sabe? Não sei, eu fico preocupada. Não, mas você está completamente certa. A gente tem, de fato, a pior branquitude do mundo. A branquitude que foi a última a abolir o processo de escravidão e que se recusa a se entender nesse processo, né? Então, é de fato muito difícil. Essas barreiras são as mais sofisticadas do mundo, porque elas vieram sofisticadamente disfarçadas de afeto, né? Então, é muito grave o que você está falando, e de fato a branquitude se atualizou, ela aprendeu inclusive o nosso discurso nesse momento da pandemia, né? E agora ela está muito tranquila e à vontade para continuar nos seus espaços de poder. E o que você fala é tão significativo desse ter que levantar, que obviamente eu sei que você sabe, mas não sei se você já fez essa reflexão, que o programa de cotas, mesmo com o trabalho excepcional que ele foi feito, ele só foi aderido porque a proposta era de criar mais vagas na universidade, porque ninguém ia levantar. Sendo que o processo de vagas nas universidades, ele já acontece com o pensamento de quilombo, né? Então, o processo da aprovação das cotas já era para incluir pessoas com deficiência, já era para incluir pessoas pobres e já era para incluir pessoas deficiências, pobres e pessoas indígenas. As Indígenas. pessoas que falam das cotas, elas nem sabem disso, Roberto. Elas não sabem que as cotas, elas sempre foram assim. Mas as cotas que importam para a grande maioria dos brasileiros, e a gente está falando, obviamente, ou da branquitude acrítica, ou das pessoas que não têm consciência de quem são, que fomentam esse sistema, é só contra pessoas negras. Ela fala assim, mas eu acho que tem que ter cota para pessoas pobres, eu acho que tem que ter cota né, para outros Para outros marcadores de marcadores vulnerabilidade sociais. social. Uhum. Sempre existiu. Foi assim que existiu, né? Então, a gente está falando de uma elite que é extremamente ignorante, que ela não tem a menor sensibilidade, né? A gente vê com todos os processos. Quando eu falo, eu fiz uma apresentação aqui na Anistia falando sobre os números da violência policial, que absolutamente chocou eles, Roberta, mas o mais chocante foi eles entenderem o quanto o Brasil tem possibilidade real de mudança
e que existem escolhas políticas para que isso não aconteça. Isso. Que não há E isso vontade política para que isso aconteça. É não há vontade difícil política. demais. Existem instrumentos para que isso não Hum, aconteça, né? hum, Então, isso de fato é muito chocante, assim. Isso de fato é uma questão muito séria e por isso que eu acho que eu entendo o que você fala, eu concordo, até porque eu estou aqui, eu acho que é mais fácil romantizar, mas eu saí do Brasil assim. Eu sempre acreditei muito, eu não queria ter saído, mas já que eu tive que sair, então agora vocês vão ter que escutar, agora eu vou começar a questionar, e agora eu vou me preparar para quando eu voltar, as coisas serem diferentes. Porque não tem, e assim, isso eu posso te garantir, não tem nenhum país, não tem nenhum povo que seja que seja tão rico em cultura, que seja que consegue criar soluções. Eu não quero falar sobre questões abstratas, porque eu acho que a gente entra num outro hum. campo. Mas um jovem, uma criança que nasce na favela e que cuida de 9 pessoas e que sobrevive nesse país que a gente tem, ele tem um coeficiente de resolução de problemas tão grande que se as empresas soubessem o potencial de transformação que uma pessoa dessa tem como resultado de uma empresa, eles não contratariam pessoas. A própria ideia de inovação hoje no mundo, pelas maiores empresas como o McKinsey, eles falam que se as pessoas têm o mesmo ponto de partida, elas têm a mesma religião, elas frequentam o mesmo bairro, elas acreditam no mesmo credo, isso é a morte da inovação de uma empresa. Então, assim, eu volto a falar no meu artigo que é o mais popular da Folha, que é o país que prefere ser racista do que capitalista. Infelizmente, é desse lugar que a gente está falando. Um país Mesmo eu racista não, e que as pessoas não ele se prefere ser reconhecem racista povo, do que capitalista. É, não é isso? Agora, sim. voltando, pensando na sua volta para o Brasil, está preparado para dialogar com a nossa comunidade da direita? Estou preparado, inclusive, ultimamente eu até tive que recusar uns convites, porque, né, enquanto a anistia, tem algumas questões protocolares do que eu posso e que eu não posso fazer. Mas já tive até alguns convites, mas eu estou preparando melhores ferramentas. E eu falo para você Imagina. depois em off para que a gente volte de uma forma mais potente, para que a gente possa de fato disputar a narrativa, porque o Brasil é o que ele é, porque existe uma narrativa muito bem estruturada e ela é secular e ela imobiliza, né? Ela faça com que a gente não tenha mobilidade social. É Você isso. teria estômago para um papo com o Jojo Todinho, assim, um papo de meia Tem, hora? se for, sobretudo se for uma pessoa negra. Querida, Hum. eu dialogaria com qualquer pessoa. Sem perder, sem sair do salto? Acho que, não, aí eu não sei, Hum. dependendo do. Não, é porque Aí já cada não uma, quer. vou te. Não, assim, né? Tem Sim, que mas eu respirar. conversaria com. Tem que respirar. Eu conversaria com qualquer pessoa negra. Eu acho que. Eu sei que você não falou somente de pessoas negras, mas você trouxe o caso do Jojo Todinho. Eu acho que é uma perda muito grande a gente não ter ela entendendo qual que é a complexidade do Brasil agora que ela passou nessa porta, né? Infelizmente, mas eu acho que é o resultado de um crime perfeito. O Brasil, tem um artigo da Sueli Carneiro que fala do mantra que as pessoas negras precisam citar para que seja abraçada pela extrema-direita. Ela faz bingo no mantra. Ela gabarita esse mantra. Ela gabarita, então, e a gente fica sem recursos, né? Porque de fato é uma política que existe um sistema todo corroborando. Quando você fala da extrema direita saber utilizar, eu tenho uma discordância poética com você, querida, porque eu acredito que quando existe uma esteira rolante direcionada para aquele lugar, é muito mais fácil as coisas acontecerem. E a filha do Martin Luther King, ela fala sobre esse conceito que ela chama de gravitacional. Então, assim, é, para que tudo aconteça e corrobore para que o sistema de poder do patriarcado aconteça, a gente não precisa fazer nada. E ela é uma força invisível, né? As pessoas nasceram com ela. Então, já que para que a gente tome alguma atitude antirracista ou pró-feminista, enfim,
a gente precisa de um esforço sobre-humano e você ainda vai sair como revolucionário, mesmo que a sua proposta seja do diálogo, porque esse é o sistema que tem implementado, né? É, Então, por isso que, é, às vezes a gente escuta esse discurso até dentro do campo progressista. é. É quando eu falo que eles não têm compromisso com as coisas e por isso há naturalidade em oferecer soluções que a gente sabe que não funcionam. É nesse sentido que eu falo, sabe? E muitas Sim, pessoas compram, infelizmente, né? Questão da criminalidade. Prende todo mundo. Assim, como se isso fosse resolver os mas problemas. Você estão entende? querendo dar anistia para as pessoas deles, né? Entende? Assim, essa gente não tem compromisso com a verdade. Essa gente fala o que Uhum. quiser. E se der ruim, muito ruim, vai falar, não, quem me conhece sabe, não era bem isso e tal. Assim, a gente já sabe como funciona. Eles tiram você do centro, te provocam, o sistema te puxa e ele vai incomodar o outro. Assim, a gente não tem a capacidade de resolver o cerne da questão que é esse provocador não pode estar aqui, ele não pode conviver, ele não tem civilidade, ele não pode conviver, Uhum. sabe? Mas não. Se quando o Bolsonaro falou do Ustra, lá atrás, no golpe da Dilma, já tivessem tirado, né, o poder dele, enfim, seu mandato parlamentar, a gente não teria sofrido. Se não tivessem dado anistia em 64. Sabe? Assim, é uma sequência que me preocupa pensando, né, na quantidade de conservador que tem aqui no Brasil, né? E que são muitos, para não dizer a maioria. Arrisco dizer que é a maioria. Você não acha que é a maioria? Eu acho. Não? Conservadores, sim, Sim, porque, né? sim, inclusive quando você fala, você traz momentos muito históricos do Brasil, você fala aí do Ustra, por exemplo. Será que a gente não é, será que a gente é o Brasil que repudia, de fato, o Ustra? Porque eu acho que não é, Roberto, sabe? Talvez não seja. A maioria não seja. Eu acho que não, assim, como consciente coletivo, eu não sei se a gente repudia, eu não estou falando que, como consciente coletivo, a gente apoia, mas a gente está falando de um país que duas lideranças progressistas, duas mulheres brancas no ano passado, tiveram um problema com domésticas. Então, assim, a gente é esse país que tem essa herança colonial muito forte. Obviamente, eu estou falando a gente como Uhum. constituição, como uma nação, né? Então, eu não sei de fato se a gente sobrepôs, se a gente saiu desse lugar. Porque como que a gente. Como que tem pessoas que sentam para poder conversar com ele, né? Uhum. É, e, e negociam a humanidade das pessoas que são vulnerabilizadas, assim. E o Brasil é muito interessante, porque se você for entender de fato as políticas que aconteceram, que trouxeram as grandes mobilidades sociais no Brasil, as grandes transformações, foram políticas extremamente capitalistas. A aplicação do Bolsa Família, ela é uma resposta, inclusive, liberal. Eu não estou tirando a importância. Eu acho que, historicamente, ela garante, inclusive, ela foi historicamente o maior programa que beneficia mulheres negras, né? Aqui no nosso país, como o Brasil. Mas ele é um programa liberal, porque a gente acabou construindo uma sociedade que se entende como consumidora, não como cidadã. Porque, de fato, foi a primeira vez que a margem da sociedade teve acesso a um pequeno capital, né? Uhum. Então, isso é muito grave, assim, e mesmo assim, a gente tem uma elite. Por que eu estou falando elite? Porque essa elite que constrói, que domina os meios de opinião, né? Essa elite que domina os meios de opinião, que até hoje a gente vê boa parte das pessoas pobres criticando esse programa. Que nem é o programa ideal para eles, você está entendendo? Tipo assim, Sim. ele foi super necessário, ele foi muito importante. Enquanto tiver pessoas passando fome, esse programa tem que existir. Mas o Brasil não precisa ter programa de Bolsa Família. O Brasil é um país extremamente Ah, rico. com Ele certeza. precisa ter programa de distribuição de renda. Uhum.
Ele consegue, só que a gente tem. Por que que quando tem uma pessoa na Cracolândia, que ela é branca, a gente tira, a gente dá emprego, a gente dá trabalho, a gente coloca no programa de televisão? Existe um marcador muito claro de quem pode se desenvolver no Brasil. Isso é histórico, isso, a gente tem documentos suficientes para que isso aconteça. O Brasil só é o lugar que ele é porque existe um excesso de pessoas negras. Esse é o país que a gente tem. E que espero que na nossa geração ainda a gente consiga mudar, porque, e óbvio, gente, quando eu falo excesso de pessoas negras, isso é uma provocação, é o nome de um artigo que eu escrevi para a CNN, É. porque fala exatamente desse lugar, né? Dessa. Se a grande quantidade de pessoas no Brasil pobres fossem pessoas brancas, as coisas já teriam mudado. A gente vê isso. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, em 2008, logo depois teve um problema da seca. E aí a mídia inteira do Brasil estava questionando que a seca tinha chegado, né, no país, sendo que historicamente a gente tem o Nordeste e tem problema de seca, O né? Agreste, né? Parece que ele nunca existiu. Aham. Ele nunca existiu, porque agora chegou perto de mim, né? Agora chegou perto dos veículos de comunicação. Então, a democracia, as pessoas negras são as pessoas que garantem a disputa da democracia brasileira. E eu falo com tranquilidade, porque realmente, de fato, a grande maioria das pessoas, né? Mas a gente tem, obviamente, comunidades que são alinhadas com a gente, que são nossos pares, como a comunidade indígena, né? Uhum. Mas o Brasil ele é racializado para essas duas comunidades. Mas pelo número e pela proporcionalidade, são as pessoas negras. Enquanto tiver uma pessoa negra com essa situação de vulnerabilidade que a gente tem no Brasil, como classe, a gente não vai ter democracia de fato. Jamais. 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 Nem justiça, né? É Acho injustiça. que são duas frentes importantes. Ah, já tá quase acabando o nosso tempinho, mas eu preciso te perguntar duas coisas. Você tem acompanhado esse PL da anistia, que estão tentando anistiar todo mundo aqui no Brasil? Queria saber se você acha que isso vai para frente. Primeira. E segunda é, Bolsonaro vai para prisão ou não? Não acredito que Bolsonaro vá para a prisão. Espero muito estar errado, pelas mesmas justificativas que eu disse sobre o Trump aqui. E Uhum. acredito que exista a possibilidade da anistia. Acho que será o momento que, se de fato isso acontecer, gostaria que jamais tivesse nem ao menos esse debate, mas se isso acontecer, isso vai ser histórico, né? Porque a gente passa de um processo de uma presidente que foi tirada por ser uma mulher, que atacaram contra a democracia e que o simbolismo, por isso que eu estava falando para você, eu me preocupo muito com o simbolismo, porque esses são soft powers que fazem as pessoas acreditarem que isso é a normalidade e que outras questões aconteçam depois, né? Então, essas pessoas que estavam ali, elas já de fato entendiam que a situação ia ser diferente para elas, né? Por uma ironia do destino, elas acabaram presas, mas a naturalidade, quando a gente estuda a história do Brasil, não é minha opinião, a gente pode ver que aquele corpo que estava ali, em sua grande maioria, ele não vai para prisão no Brasil, né? Não. Não vai para Veja prisão. Collor aí, né? 33 anos depois, assim. Esse é Não o vai para país prisão. da injustiça. Quem tem grana, jamais. Jamais. Nós estamos aqui para isso, né? Para lutar, para falar, para denunciar. Hoje eu fiz um programa sobre Sônia aqui no ICL. Eu não tenho a data ainda quando vai ao ar, mas a gente falou muito sobre esse caso hoje, que também, assim, é um caso absurdo. Eu lembro muito você na ONU também, né, falando sobre esse caso. Me marcou bastante, assim, essa sua colocação, a importância de ter você aí, essa voz alertando sobre essas atrocidades que acontecem por aqui, por aí, enfim. Essa busca incansável nossa pelos direitos humanos, que não pode cessar enquanto a gente não tiver, né,
igualdade, equidade, né? Enfim, que as pessoas sejam respeitadas de fato por serem pessoas, né? Que nenhum marcador nos diferencie, né? Acho que são essas questões que a gente tem que continuar lutando, continuar batendo. E eu fico sempre conto isso para, né, para quem me conhece, que eu fico muito feliz quando eu consigo trocar ideia e conversar, porque conversas como essa que a gente está tendo aqui me fortalecem demais. É muito bom ter você aí. Muito obrigado, e eu acho que a gente é o resumo dos nossos ancestrais, né? São muito. A gente chega aqui nesse microfone sozinho, mas representando muitas pessoas que vieram atrás e de uma resistência inimaginável por passar pelo processo de um país como o Brasil, que é um dos piores históricos, e que tiveram a oportunidade e que sobreviveram pela sua resistência para que nós pudéssemos estar nos lugares que estivemos, né? Muita gente teve que calar para que a gente pela primeira vez pudesse falar. Então é para isso que estamos aqui. Que a gente continue orgulhando a nossa ancestralidade, viu, meu querido? Sim. Hum, Sim, obrigado. É sempre ótimo Obrigada. conversar com você. Nossa, foi muito gostoso, foi muito gostoso. Fique bem por aí. É, e volte logo. Quero você aqui. Já falou, já cantou a pedra, agora eu vou ficar falando. Vem, 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 vem. Junte-se a Mas nós. você pode vir aqui me visitar também, né? Posso, posso. É verdade. Vou anotar. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pelo tempo, obrigada pelo papo. E, de novo, meus sentimentos. Mas fique bem. Eu tô vendo aqui uma pessoa muito bem formada. E meus pais já desencarnaram também, né? Então eu sempre digo que eu continuo porque tudo que foi plantado aqui floresce. Viu? Um beijo no seu Muito coração. obrigado, querida. Tenha uma boa noite, tá? Obrigada, boa noite. Obrigada, Tchau. chat. Obrigada a todo mundo que nos Hum, acompanhou nessa live. E até terça-feira que vem. Tá bom, Beijo. tchau. Tchau. Boa noite.